Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o Egito Antigo. Este é o terceiro vídeo de um total de 15. Nele, iremos abordar o Império Antigo, o primeiro período intermédio e o Império Médio, enfatizando o papel da administração central para a agricultura, a arquitetura e a tecnologia, o colapso do poder central no final do Império Antigo e a consequente ascensão de líderes locais, bem como o retorno à estabilidade e à prosperidade com os faraós do Império Médio. No Império Antigo, ocorreram diversas expedições para exploração mineral nas minas do Sinai e do Mar Vermelho, assim como campanhas militares contra núbios e líbios. Concomitantemente, o comércio com o Oriente Próximo, Líbano, Palestina, Mesopotâmia e o Reino de Punt intensificou-se e, juntamente com os sucessos militares, possibilitou ao Egito fundar acampamentos estratégicos e uma frota marítima, assim como adquirir ouro, cobre, turquesa, madeira de cedro, mirra, malaquita e eletro. Durante o Império Antigo, uma administração central bastante desenvolvida tornou possível o aumento da produtividade agrícola, o que serviria de motor para impressionantes avanços nos campos da arquitetura, da arte e da tecnologia. Sob a direção do Tjati, ou vizir, funcionários do Estado arrecadavam impostos, coordenavam projetos de irrigação para melhorar o rendimento das culturas, recrutavam camponeses para trabalhar em projetos de construção e estabeleceram um sistema de justiça que assegurava a manutenção da ordem e da paz. Com os excedentes dos recursos disponibilizados por uma economia produtiva e estável, o Estado foi capaz de patrocinar a construção de monumentos colossais e a excepcional comissão de obras de arte às oficinas reais. A par da crescente importância da administração central, surgiu uma nova classe de escribas e oficiais letrados que receberam propriedades do faraó como pagamento pelos seus serviços. Os faraós também fizeram concessões de terras para seus cultos funerários e templos locais, de forma a garantir que essas instituições teriam recursos necessários à adoração do faraó após a sua morte. Acredita-se que 5 séculos de práticas feudais corroeram lentamente o poder econômico do faraó e que a economia deixou de conseguir sustentar uma grande administração central. Com a diminuição do poder central, governantes regionais, designados nomarcas, começaram a desafiar a supremacia do faraó. Isso, em conjunto com um período de secas extremas entre 2200 e 2150 a.C., é apontado como causa da transição para um período de 140 anos de fome e conflitos, conhecido por Primeiro Período Intermédio. Depois do colapso do governo central do Egito no final do Império Antigo, o governo não conseguiu sustentar ou estabilizar a economia do país. Os governadores regionais não podiam contar com o faraó para apoio em épocas de crise
e a consequente escassez de bens e disputas políticas agravaram-se para situações de fome e guerras civis de pequena escala. No entanto, apesar dos problemas, os líderes locais, que já não deviam tributo ao faraó, usaram essa independência para estabelecer uma cultura próspera nas províncias. Uma vez que dominavam os seus próprios recursos, as províncias desenvolveram-se economicamente. Fato demonstrado por maiores e melhores atos fúnebres entre todas as classes sociais. Verificaram-se surtos de criatividade, com os artesãos das províncias adotando e adaptando motivos culturais antes restritos à realeza do Império Antigo. E os escribas desenvolveram estilos literários que expressavam o otimismo e a originalidade do período. Livres da fidelidade ao faraó, os governantes locais começaram a competir entre si por controle territorial e poder político. Por volta de 2160 a.C., os governantes de Heracleópolis controlavam o Baixo Egito, enquanto um clã rival, baseado em Tebas, a família Intef, assumiu a posse do Alto Egito. À medida que os Intefes cresceram em poder e se expandiram para o norte, um confronto entre as duas dinastias rivais tornou-se inevitável. Em cerca de 2055 a.C., as forças de Tebas, sob o comando de Mentuhotep II, derrotaram finalmente os governantes de Heracleópolis, reunindo as duas terras e dando origem a um período de renascimento econômico e cultural, conhecido como o Império Médio. Os faraós do Império Médio restituíram a prosperidade e a estabilidade do país, situação que estimulou um renascimento da arte e da literatura, assim como projetos de construção monumentais. Mentuhotep II e seus sucessores da 11ª dinastia governaram a partir de Tebas, mas o vizir Amenemés I, ao assumir o trono, que deu início à 12ª dinastia por volta de 1985 a.C., mudou a capital do país para a cidade de Ititaui, localizada em Fayum. De Ititaui, os faraós da 12ª dinastia comprometeram-se a realizar uma recuperação de áreas degradadas e melhorar o sistema de irrigação para aumentar a produção agrícola no país. Além disso, deu-se a conquista militar de toda a Núbia, rica em pedreiras e minas de ouro, enquanto trabalhadores construíram uma estrutura defensiva no delta oriental, chamada Muros do Rei, para a defesa do Egito contra ataques exteriores. Tendo sido garantida a segurança militar e política, e na presença de uma vasta riqueza agrícola e mineral, a população, a arte e a religião prosperaram significativamente. Em contraste com a atitude elitista do Império Antigo para com os deuses, no Império Médio assistiu-se a um aumento nas manifestações de devoção pessoal e aquilo que pode ser designado por democratização da vida no além, na qual todas as pessoas possuíam uma alma e podiam ser recebidas na companhia dos deuses. A literatura do Império Médio abordava temas eruditos e personagens complexos, narrados num estilo confiante e eloquente.
A escultura capturou detalhes sutis e distintos que atingiram um novo patamar de perfeição técnica. Os líderes retomaram o costume de erigir pirâmides. No Império Médio, como forma de garantir a sucessão, os faraós ainda em vida dividiram o trono com seus sucessores, mantendo-os como co-faraós. O último grande governante do Império Médio, Amenemés III, permitiu que colonos asiáticos se instalassem na região do Delta, de modo a ter disponível força de trabalho suficiente às suas particularmente ativas campanhas de construção e mineração. Essas ambiciosas campanhas, porém, em conjunto com cheias inadequadas do Nilo no seu reinado, fragilizaram a economia e precipitaram um lento declínio no segundo período intermédio, durante as posteriores 13ª e 14ª dinastias. Durante esse conflito, os colonos asiáticos começaram a assumir o controle da região do Delta, acabando por alcançar o poder no Egito, como foi o caso dos Hyksos. No próximo vídeo, iremos continuar o estudo da história do Egito Antigo, discorrendo sobre o segundo período intermédio de 1650 a 1550 a.C., o Império Novo de 1550 a 1069 a.C., e o terceiro período intermédio, de 1069 a 664 a.C., em que veremos, dentre outras coisas, o novo enfraquecimento dos faraós e a tomada de poder pelos imigrantes de Ávares, que deslocaram o governo central para Tebas, o posterior restabelecimento do poder dos faraós durante o Império Novo, quando foram reforçados laços diplomáticos, o papel de Amoses I na expulsão dos Hyksos do Egito, o ideal monoteísta de Akenaton, a excepcional contribuição de Ramsés II para o engrandecimento e a hegemonia do Egito, a atuação de Ramsés III na expulsão dos chamados povos do mar e a instabilidade que assolou o Egito após a subida de seu filho Merneptah ao trono. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!